Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema é equação logarítmica, resolvendo exercícios de fixação que constam no seu livro, tá? Temos aí a nossa primeira questão. Obtenha em cada caso o valor de x. Na letra A, eu tenho log de x na base 5 é igual a log de 16 na base 5. Lembrando a você, tá? Quando você resolve equações logarítmicas, você precisa saber qual é o tipo de equação logarítmica que está aparecendo, até para que você saiba como resolvê-la. Nesse caso, nós temos uma igualdade entre logaritmos de mesma base. Ou seja, se as bases são iguais, portanto, falta apenas igualarmos os logaritmandos. Só isso? Só. Ou seja, nesse caso, basta apenas dizer que o x, para que haja essa igualdade, tem que ser igual a 16. Só isso? Só isso, mais nada. Essa estava muito tranquila, tá? Mas eu quero aqui chamar a atenção pelo seguinte. Quando eu conceituo log, assim como qualquer outro professor, quando você fala de log de A na base B, você só consegue prosseguir com essa análise de logaritmo se você perceber que o seu logaritmando é um número positivo, né, maior que zero, e se a sua base é um número positivo e, ao mesmo tempo, diferente de 1, tá? São condições de existência fundamentais para que você possa prosseguir com o cálculo do seu logaritmo, tá? Nesse caso, está muito nítido, né? Ali a minha base é 5, então ela é positiva e diferente de 1, mas eu tenho que me preocupar exatamente com a minha variável nas equações logarítmicas, não é nem com a minha base, porque a minha base ali está numérica, ela não é uma incógnita. E lá o x, ó, que está aparecendo aqui, como x é igual a 16, 16 é um número maior que zero, né? Ou seja, a condição de existência nessa equação logarítmica seria o meu logaritmando, que é x, tem que ser positivo, né? Tem que ser maior que zero. E realmente, o meu x ele vale 16. 16 é maior que zero, isso é verdadeiro. Por isso que a minha solução é o 16 para aquela equação logarítmica, tá? Só não esqueça aí das condições de existência, elas são importantes para definir, né, os valores das raízes, né, da sua equação logarítmica. Nesse caso, tivemos uma raiz apenas, tá? Letra B. Log de 4x menos 1 na base 3 é igual a log de x na base 3. Vamos lá. Novamente, temos aí uma igualdade entre logaritmos de mesma base, ou seja, se as bases são iguais, para obter essa igualdade, falta apenas igualar os logaritmandos. Portanto, ficará assim, ó, 4x menos 1 tem que ser igual a x. Perfeito? Agora é só resolver. Esse x que está positivo vai lá para o outro lado negativo. Do outro lado eu já tinha 4x. Era x menos x. É igual. Esse 1 que está negativo vai para o outro lado positivo. 4x menos x, 3x. 3x igual a 1, portanto, x é igual a 1/3. Mas, ó, é o valor de x, né? É o que a questão pergunta. Esse x ele se encaixa na condição de existência? Por quê? Perceba que a minha base ela está numérica. Então, eu nem vou me preocupar com ela, né? Já estou vendo ali que a base ela é positiva e é diferente de 1. Beleza.
Só que os meus logaritmandos têm que ser valores positivos. Por exemplo, aqui a minha condição de existência, o x tem que ser maior que zero, e realmente 1/3, que foi o valor que nós encontramos, 1/3 é maior que zero. Então, isso é uma verdade. E quanto à outra condição de existência, eu tenho que 4x menos 1 tem que ser um número maior que zero. Beleza? O meu x não é 1/3? Ótimo. Então, substituindo o x por 1/3, eu terei 4 vezes 1/3 menos 1 tem que ser maior que zero. 4 vezes 1/3 é a mesma coisa que 4/3. Menos 1 tem que ser maior que zero. Eu não vou nem resolver isso daqui não, tá? Pela análise lógica, 4/3 é maior que 3/3. 3/3 é 1 inteiro e 4/3 é um pouquinho maior que 1 inteiro. Um número maior que 1 menos 1, o resultado lógico que vai ser positivo, maior que zero. Então, isso é uma verdade. Portanto, esse 1/3, que é o nosso valor de x, ele consegue solucionar tranquilamente aquela equação logarítmica. Beleza? Tranquilo? O que eu fiz aqui? Análise de condição de existência, só isso, tá? Já tinha resolvido, o valor de x já tinha encontrado, mas eu estou indo além um pouquinho, só para a gente relembrar aí condições de existência de uma equação logarítmica. Seguindo, letra C, eu tenho log de 0,3 na base x é igual a menos 1. Agora eu já tenho uma equação logarítmica diferente das duas anteriores. Por quê? Porque de um lado eu tenho log e do outro lado eu tenho um número real. Como é que eu faço para resolver isso? Muito simples. A gente faz o conceito de um logaritmo, né? Pega a base, eleva ao logaritmo, né? Que é menos 1, e iguala ao logaritmando, 0,3. Então, vai ficar assim, ó, x elevado a menos 1 corresponde a 0,3. Opa, como é que eu faço para resolver isso? Muito tranquilo. Você tem ali uma potência com expoente negativo, não tem? Então, tem que fazer o inverso da base. O inverso de x é 1 sobre x. E o expoente que era negativo, ele vem para cá, para o denominador positivo. Então, 1 sobre x elevado a 1 é igual a 0,3. Detalhe importante, né? 1, quer dizer, x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Então, 1 sobre x é igual a 0,3. O que você pode fazer aqui? Você pode fazer um monte de coisa. Por exemplo, esse x que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Beleza? Então, você pode fazer isso aqui, ó. 1 é igual a 0,3x. Logo, quem é teu x? 1 divididos por 0,3. Incrementando um pouquinho mais isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 0,3 é 3 décimos. Então, eu tenho uma divisão envolvendo frações, visto que 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3 sobre 10 é 10 sobre 3. Bom, o resultado já está vendo aí, né? 1 vezes 10 dá 10 sobre 1 vezes 3, que dá 3. Prontinho. 10/3 é o nosso resultado de x, tá? Mas é aquilo. O nosso x, ele corresponde a 10/3, mas não custa nada lembrar que uma equação logarítmica possui a sua condição de existência, né? Eu sei que o objetivo é encontrar o valor de x, tá? Mas vamos perceber se esse x tem capacidade de solucionar aquela equação logarítmica. Por exemplo, o x agora é a base do meu log.
Qual é a condição de existência da base de um logaritmo? A base tem que ser positiva e, ao mesmo tempo, diferente de 1. E, realmente, o meu x não é 10 terços? 10 terços, verificando, é positivo, é um número maior que zero, é uma verdade, e 10 terços é um valor diferente de 1. Perfeito. Então, a solução daquela equação logarítmica, de fato, é 10 terços. Perfeito? Seguindo aí, agora a gente vai para a próxima equação. Na próxima equação, é uma equação interessante, embora seja muito simples e muito veloz de se resolver, né? Afinal, é só você lembrar a condição de existência e acabou, está resolvido. Mas, comentando aqui, eu tenho na letra D log de 1 na base x é igual a zero. Característica dessa equação logarítmica, de um lado é log e do outro lado é número real. Então, eu conceituo o log para resolver essa equação logarítmica. Eu digo que a base elevado ao meu logaritmo é igual ao logaritmando. Portanto, x elevado a zero é igual a 1. Aí você deve estar assim, né? Poxa, professor, acabou. E realmente acabou, né? Por quê? Lembra que eu falo para você que todo número elevado a zero é igual a 1? Então, quem é esse x? Esse x é um número real, beleza? Mas calma, não se precipite. Por quê? Porque aqui, ó, o x é a base do nosso logaritmo. Ou seja, qual é a condição de existência de uma base? Ela tem que ser positiva e diferente de 1. Ou seja, a solução aqui é essa daqui, ó. X pertence aos reais, tal que x é positivo e diferente de 1. Pronto. Qualquer número real ali, substituindo o x, se ele for positivo e diferente de 1, ele vai fazer com que aquela equação logarítmica seja realmente satisfeita. Beleza? Tranquilo? E nós vamos agora para a nossa última equação logarítmica. Nossa última equação logarítmica, está aparecendo aí para você, é a seguinte. Log de x mais 1 na base 1/4 é igual a menos 2. Vamos lá. De um lado eu tenho log, do outro lado, número real. Para resolver, é muito tranquilo, é só usar o conceito. Portanto, a base, que é 1/4, elevado a menos 2, que é o resultado do logaritmo, tem que ser igual ao logaritmando x mais 1. Vamos arrumar isso? 1/4 elevado a menos 2, isso tem que ser igual a x mais 1. Beleza? Professor, não sei sair daqui. Sabe sim. Sabe por quê? Olha só. Toda vez que você encontra potência cujo expoente é negativo, basta você fazer o inverso da sua base. Porque quando você inverte a base, o expoente que era negativo se torna positivo. Então, 1/4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, por incrível que pareça. Beleza? Isso é igual a x mais 1. 4 ao quadrado é 16. 16 é igual a x mais 1. Já está nítido, né, que o valor de x é 15. Mas eu sei que você gosta disso aqui, ó. 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, o teu x é 16 menos 1. Logo, o teu x é igual a 15. Beleza. Mas, ó, não custa nada, né, relembrar. Eu sei que já encontramos o resultado, mas indo mais além, falando sobre condição de existência, a minha incógnita ela está no logaritmando, portanto, x mais 1
tem que ser um valor positivo. E realmente, no lugar do x, quando eu coloco 15, 15 mais 1 é 16. E 16 é positivo, é maior que zero, isso é uma verdade. Portanto, aquele 15 consegue solucionar a minha equação logarítmica. Beleza? Bom, chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.